Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Mesa. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Débora Gabrich. Ela é formada em Publicidade e Propaganda, é de BH. Ela é fotógrafa há uma década, são 10 anos já de experiência na fotografia e, mais especificamente, no setor gastronômico. Como é que vai, Débora? Tudo bom? Olá, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer muito pelo convite, eu fiquei muito feliz. E, nossa, agora que você falou uma década, é muito louco de pensar, né? Que já tem 10 anos, é muito. Eu fico meio assim ainda Parece de que é pensar. mais tempo ainda, né? Quando fala uma É, década. exato! Parece que é mais tempo e, ao mesmo tempo, parece que passou muito rápido, então é uma noção de tempo meio louca. Que legal, Débora, que legal. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente também. Vamos lá, o nosso papo hoje é sobre fotografia gastronômica. Me diz uma coisa, por que que você escolheu fotografar comida? Então, na verdade, foi uma coisa muito natural, assim, na minha vida. Eu já fotografava e eu sempre me sentia um pouco perdida, assim, vamos dizer. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, eu sentia que eu estava fazendo uma coisa que eu amava, mas que não era exatamente aquilo ainda, sabe assim, quando você sente que falta alguma coisa? E aí eu comecei a namorar um chefe de cozinha. Por algum acaso, começamos a fotografar. Nos primeiros cliques que eu fotografei dele, eu falei: Meu Deus, eu me encontrei, achei o que eu quero fazer da minha vida. E aí eu fui atrás disso, né? Eu comecei a fotografar alguns restaurantes aqui em BH, comecei a explorar muito o lado publicitário na fotografia e ver como que eu poderia fotografar produtos gastronômicos e trazer toda essa atmosfera para as minhas fotos. E aí quando eu vi, eu já estava aqui de cabeça, estava só fotografando comida e puxando a sardinha para o meu lado, que a verdade é que é o melhor emprego, né? Porque você come bem, você fotografa, é maravilhoso. Quando você descobre nessa magia da cozinha mesmo, é difícil não se encantar, né? A construção ali. Você namorou um chefe, imagina como é que foi essa experiência, né? Não foi muito difícil se apaixonar, né? Não foi. E assim, eu sou apaixonada por comida já, eu já amo comer. Então, assim, nossa, quando eu comecei a entrar nas cozinhas e entender assim como que funcionava, né? Porque a gente tem uma noção até a gente entrar numa cozinha e realmente ver como que as coisas funcionam, como que as coisas são organizadas. E eu pude muito explorar isso na fotografia também, né? Fotografar esses processos, mostrar isso nas fotos, trazer tudo isso para as fotos também e para a comunicação do que eu estava fazendo ali, do que eu estava criando ali. Então foi muito É, legal. É uma verdadeira mágica como tudo acontece. A gente tem bastante novos empreendedores, né, acompanhando a gente e é até legal estarem ouvindo você falar que a gente nem imagina como que é uma cozinha lá dentro, né? Às vezes a gente cai de Exato. gaiato nesse negócio e quando cai para dentro da cozinha mesmo, você fala, uau, como que isso funciona, né? Muitas vezes muito apertado, quente, falação, você fala, pô, Exato. que loucura, né? E ali, ainda no meio disso tudo, eu, como fotógrafa, ainda tenho que encontrar o meu cantinho para poder fazer fotos que são bonitas, que são interessantes, aproveitar o momento. Então, tipo, eu falo que a fotografia de gastronomia não é só o prato bonito ali, né? Tem uma infinidade de processos, uma infinidade de coisas ali que a gente pode fazer. Então, é muito legal realmente descobrir como que a cozinha funciona e estar ali no meio, né? Participando ativamente de alguma forma para a gente poder contar uma história ali com as nossas fotos. É um grande desafio, né? Eu fotografei no início da Market Chef uns 3 anos, assim, era eu e a Juliana que íamos fotografar mesmo, e é um grande desafio isso, não sei se você compartilha da mesma opinião, estar dentro da cozinha, com tudo acontecendo, tendo a obrigação de tirar fotos boas, né? E muitas vezes aquelas bancadas sujas, e as panelas, e o tal chefe lá falando, não, mas você vai fotografar desse jeito, né? Fala um pouco para a gente ali sobre os desafios da fotografia na gastronomia. Eu acho que tem vários, né? Alguns desses que você falou, realmente, da gente encontrar um espaço ali e da gente estar sempre muito alinhado com a cozinha. E muitas vezes, assim, o que significa eficiência para a cozinha é você entregar um prato mais rápido, às vezes você fazer isso numa velocidade maior e tal, sendo que muitas vezes para a foto você precisa que o prato esteja bem montado, que ele venha, que ele demore um pouquinho para chegar, porque às vezes você está fotografando outro prato e aí o prato não pode morrer, né? Ele não pode murchar, e aí vem um monte de prato, porque então, assim, ter
eu acho que ter uma boa comunicação com a cozinha pode ser desafiador, assim. Não são todas as cozinhas que gostam de trabalhar com a fotografia, apesar de gostarem do resultado final, porque realmente a gente interfere muito no dia a dia, né, quando a gente está ali presente. Mas eu acho que assim, o maior desafio da fotografia de gastronomia é muito sobre a gente conseguir contar uma história, e não só contar uma história, né? A gente conseguir passar uma ideia, a gente conseguir transmitir sentimentos ali, e a gente conseguir entender de fato o que a gente precisa trazer com a nossa imagem para a gente comunicar com o consumidor final, porque eu acho que isso muda muito. E muitas vezes a gente faz uma foto que é bonita, como já aconteceu comigo, assim. Inclusive, eu tenho um caso de um cliente que assim, a gente estava fotografando e estava fazendo as fotos estavam muito legais, e eu tinha pensado ali, né? Tinha feito todo um briefing e pensado, olha, eu vou fazer assim, porque eu acho que tem mais a ver com o cliente desse meu cliente, né? Com o consumidor desse meu cliente. Fui fazer as fotos. Quando eu fui fazer, ele falou: não é exatamente isso que eu queria. Eu queria uma coisa mais fechada, mais rústica e tal. E eu fiquei, gente, mas Não isso tem não. nada a ver com você isso aqui que você está Exato, não tem falando. nada a ver, mas aí você faz, né? Porque é o que o cliente quer, enfim, na época eu estava começando ainda na gastronomia, fui fazer e realmente as fotos não comunicaram, né? As pessoas não se identificaram. Então, acho que mais desafiador do que todas as técnicas que a gente pode ter de fotografia é a gente saber aplicar essas técnicas para gerar uma comunicação, para gerar uma identificação, que é, no fim, o que a gente vai conseguir vender ali, né? Porque a gente vende através da identificação, da experiência, enfim. Então, acho que esse pode ser o maior desafio ali da fotografia, que não é a gente fazer somente uma foto que é bonita, mas uma foto que é bonita e que comunica. E E tem isso um pode. link, né? Que tem um link com o que a marca quer proporcionar de experiência e que atinge aquele consumidor ideal da marca, né? Cria essa conexão Exato. mesmo, né? Exato, e isso eu acho que pode ser um pouco complexo muitas vezes, né? Dependendo Sim, até com do certeza. prato, do cliente, enfim. Qual a sua opinião sobre a gente ter, principalmente nas redes sociais, o nosso grande público, né? Eles trabalham muito redes sociais, né? Aliás, praticamente todas as empresas hoje precisam estar nas redes Sim. sociais. E de uns anos para cá, a gente vem trabalhando muito essa questão da humanização das fotos, né? E como que você faz esse tipo de trabalho? Como que você pensa? Qual que é o processo ali do trabalho de fotografia gastronômica, incluindo essa pegada da humanização? Não sei se é o seu estilo, se é a forma como seus clientes gostam de trabalhar, mas bora lá. Nossa, eu amo trabalhar com humanização, até porque eu acho que uma coisa que eu acho importante, assim, quando a gente trabalha na comunicação, né, seja com marketing, seja com a fotografia, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo no mercado, né, o que está acontecendo nas tendências e tal. E cada vez mais a gente vem sentindo isso, essa humanização, essa necessidade da gente se sentir próximo, principalmente por causa das redes sociais. Então, as pessoas hoje na minha visão, assim, elas veem as redes sociais, elas não querem ver só uma marca, elas querem ver como que é o dia a dia, elas querem ver quem está por trás disso. E é até interessante porque de uns anos para cá, assim, desde mais ou menos 2017, 2016, eu comecei a perceber muito cozinhas mais abertas, né? Antes as cozinhas dos restaurantes, elas ficavam mais escondidas e hoje cada vez mais elas vão sendo mais abertas, exatamente acompanhando um pouco do que está acontecendo no online, da gente ter essa questão da humanização, da gente querer se sentir parte, da gente poder acompanhar os processos. Então, na fotografia de gastronomia, eu acho isso muito importante e não é uma coisa muito simples de fazer, né? Porque a humanização ela pode acontecer de várias formas. Então, a gente pode trazer uma humanização que não necessariamente tenha uma pessoa ali, então a gente pode trazer os elementos na cena, por exemplo, um alho descascado, uma faca mais suja ali, mostrando que alguém passou por ali. E a gente também pode trazer pessoas, a gente pode trazer mãos para o nosso cenário. E isso realmente é uma coisa que atrai muito, porque com a humanização a gente acaba trazendo movimento para a nossa cena. E é uma coisa que as pessoas têm buscado e têm se interessado, principalmente nas redes sociais. E é o que eu sempre falo, assim, né? Mesmo quando a gente não tem um direcionamento de fotografia que vai só para redes sociais e tal, quando a gente tem outros direcionamentos, a nossa foto também vai para a rede social, porque a gente tá inserido nesse meio, a gente tem que postar conteúdo e tudo mais. Então, assim,
Eu acho muito importante e não é sempre fácil, porque, por exemplo, quando a gente, igual a gente estava falando no começo, né? A gente vai fotografar dentro de uma cozinha para trazer um pouco dos processos e tal, é um pouco complexo, assim, porque você tem que estar muito atento ao que está acontecendo para você fazer uma boa foto e você não pode atrapalhar aquela movimentação, aquilo que já existe ali, né? Aquilo que já existe quando você não está ali. Então, eu acho que é uma questão da gente ir entendendo realmente como funciona e como que a gente pode se encaixar na fotografia, né? Eu vejo sobre essa pegada da humanização, você até comentou, né, com relação a talheres sujos, dando a impressão que passou ali, isso tem um pouco de semiótica ali, né? Sim. E o lance é trabalhar a publicidade sem ser muito publicitário, né? Então acaba sendo uma linha tênue isso, porque você está fazendo um trabalho para publicidade, só que você não pode transparecer tanto isso, porque as pessoas não querem tanto ver propagandas assim, então aqueles pratos perfeitos. Eu acho assim, cada coisa no seu momento certo, para a mídia certa, etc. Né? Mas, assim, pratos muito perfeitos, operação super perfeita. Então, assim, existe uma linha tênue entre o que é escracho e o que é profissional, né? Mas faz todo sentido esse contexto para a gente não ser tão publicitário assim, né? Tipo, tudo perfeito, família Doriana na foto. Exatamente, e a gente conseguir trazer o que... Porque, assim, eu sempre falo, a gente tem a diferença do prato que é para a gente comer e do prato que é para a gente fotografar. São coisas diferentes porque a gente precisa passar informação, né, com o prato. Então, a gente precisa mostrar o que vem e tal. Então, ele tem que ser montado com um pouco mais de cuidado. A gente tem que trazer algumas informações ali. E o que acontece é que, até acompanhando essas tendências de redes sociais, né, a gente vê que as pessoas cada vez menos querem interagir com coisas com as quais elas não se identificam. Então, aquilo que é muito perfeito, que é muito inalcançável, talvez não faça sentido para aquela pessoa que está rolando o feed. Então, a gente tem aí algumas técnicas para trazer isso, né? Para gerar essa identificação, que é isso, a humanização é uma dessas coisas que a gente pode trazer para gerar essa identificação, para trazer tudo isso. Então, eu acho que é bem legal, sabe? A gente conseguir executar, e é o que você falou, encontrar esse equilíbrio aí, né? Porque é uma linha tênue mesmo. Sim, e aproveitando esse gancho aí, você acredita, é claro que você vai acreditar nisso, porque é o teu negócio, né? Mas o quanto você acredita que uma boa foto impacta efetivamente na estratégia de vendas da empresa? Talvez não só pensando em redes sociais, né? Talvez pensando num site, numa aplicação para revista, numa forma como um todo, uma fotografia bem tirada, bem cuidada, o quanto você acredita que impacta na estratégia de vendas da casa? Eu acho que hoje é essencial. Assim, não é só porque eu não estou puxando só a sardinha para o meu lado aqui, mas é porque é o É seguinte. sacanagem, né? Perguntar para uma fotógrafa o quanto que impacta o trabalho dela no negócio. Não, mas é exatamente isso, porque eu acho uma grande responsabilidade, sabe? Eu acho que Claro. primeiro porque tem tudo a ver com a informação, né? Hoje a gente vê que muita gente passa batido por informações escritas, por exemplo, né? Então, uma foto, ela vai te fazer parar ali para observar aquilo. Muitas vezes a gente busca a imagem como fonte de informação. Então, assim, nem só a foto, né? Mas também o vídeo e tal. Então, a gente busca muito isso. E eu acho que ter uma boa foto, ela não... Quando eu digo assim, o que eu acho que é a diferença de uma foto profissional para uma foto amadora, assim, por assim dizer, é você saber o que você está contando ali. Igual eu falei, né? A gente saber aplicar as técnicas. Então, por exemplo, como eu vou gerar impacto, como eu faço parte, como eu me enxergo no mercado hoje como fotógrafa, né? Eu enxergo que eu sou uma parte ativa da comunicação entre o meu cliente e o consumidor final. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu preciso passar uma informação, e não necessariamente só uma informação racional, né? Tipo assim, beleza, esse prato aqui leva queijo e picles e salada, enfim. Não é só essa informação. Mas eu preciso ter um apelo emocional, eu preciso entender como é que aquilo vai gerar identificação, como que aquilo vai gerar impacto e por que aquela pessoa vai comprar aquilo a partir daquela imagem. Então, por exemplo, se eu vou sei lá, num bar, por exemplo, que normalmente eu vou em grupo, né? Eu vou com amigos e tal. Eu posso trazer isso para minha foto de forma que a pessoa se sinta parte daquela imagem. Fala assim, que legal que seria eu ir nesse bar com os meus amigos. Então, eu acho que é nesse tipo de impacto, sabe? De você conseguir
passar uma informação, passar uma experiência e criar essa conexão, né? Tipo, hoje, assim, as pessoas, eu falo que a gente nunca esteve tão conectado com marcas como a gente está agora, né? Tipo assim, hoje as marcas, elas têm o poder de estar ali na nossa vida, É no uma nosso dia a dia. proximidade muito grande, né? Exato. Eu falo que, assim, eu sou muito fã da Sandy Júnior, muito fã. Gente, se eu pudesse, hoje eu tenho como mandar um direct para ela, olha que loucura. Tipo assim, antes eu tinha que mandar uma carta de rolo, hoje eu posso mandar um direct para ela. Então, a mesma coisa acontece com as marcas, né? Então, assim, como essas marcas, elas estão muito inseridas na nossa vida, a gente precisa que esse impacto, ele não seja só uma publicidade, principalmente pensando em redes sociais, né? Porque se ela for só uma publicidade, eu vou ver isso na TV, eu vou ver isso numa revista e tal. E aí entender esses meios de veiculação, como que, em que momento, né, da jornada do consumidor que a gente está ali. Por exemplo, quando você está num cardápio, quando você está numa rede social, quando você está vendo uma revista, é que você vai entender que tipo de emoção, que tipo de sentimento que você precisa passar ali. Então, assim, me estendi um pouco aqui nesse assunto, mas é porque eu realmente acho que o impacto ele é muito grande, por isso que a gente precisa ter muita informação para fazer uma foto, sabe? Tem muita coisa atrás do clique. O trabalho de publicidade, ele é saber contar a boa história, né? Como publicitários, a gente vive estudando e meticulando como que a gente vai contar essa história, e a gente tem que pensar no ponto final ali, né? Que é o consumidor, quem é que vai. Então, eu preciso entender esse consumidor, preciso entender a experiência que ele está esperando, né? Ter ali e saber contar essa história, que é a grande diferença entre um profissional e uma pessoa que é uma pessoa amadora que está ali tirando uma foto. Acho que é bem essa pegada também. Eu concordo bem contigo. E vamos lá, então, me diz uma coisa, me conta uma história trágica aí, meu, eu quero saber. Nossa, eu tenho Tem, né? Eu tantas. sei que tem várias, na verdade, né? Não é só de Olha, rosas que a gente vive, mas conta uma história trágica aí, sei lá, um prato feio. eu tenho uma, na verdade, tem várias de pratos feios, né? Porque, assim, eu sempre tento direcionar os meus clientes no sentido, fotografia, ela é um investimento. E não só um investimento do tipo, você vai me pagar para fazer as fotos. É um investimento porque você tem que investir em ingredientes, você tem que investir os insumos ali, o seu prato, né? A sua equipe e tal. Cara, mas é muito delicado você chegar pro cara e falar, né? Tipo, meu, seu prato não tá legal. Como que o cara vai... Puta, meu. Não, isso já aconteceu muito. E eu sempre tento, assim, como isso aconteceu muito no começo, eu comecei a conversar com os clientes do tipo assim, tem que montar um prato para foto, é diferente de você servir e tal. Ah, não, mas é porque a montagem não é assim, eu não vou entregar assim para o meu cliente final. Eu falo, não, tudo bem, mas a gente precisa passar uma informação aqui, eu preciso ver o que tem. E eu sempre falo, assim, hoje assim, né, depois de um tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo assim na profissão. Hoje eu já tenho mais cara de pau de falar as coisas, que antes eu ficava mais tímida para falar. Mas antes, eu já falo antes numa reunião, falo assim, olha, se a gente não tiver um food styling, ou se a gente não tiver o preparo ideal ali, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma foto linda de um prato feio, né? Então, assim, isso já aconteceu e é muito difícil de falar com o cliente, porque normalmente o cliente ele é apegado naquele prato, Cara, sabe? chefe de cozinha, cozinheiro, eles são extremamente apegados aos negócios. Extremamente. Então é muito difícil você virar e falar assim, olha, tá feio. Então eu sempre tento falar, quando tá feio mesmo, eu sempre tento falar, ah, será que assim não vai ficar mais legal para a gente mostrar e tal? Mas teve uma história trágica, que na verdade não tem a ver tanto com o prato feio, mas que, nossa, isso me abalou no dia, assim, de eu sentar e chorar, sabe assim, você chora, Nossa, conta pra nós isso desesperada. aí, vai. Você Que foi superou, né? Não, Superou. hoje eu superei, estou bem, mas assim, muita terapia, porque eu fiquei mal na época, assim, que foi o seguinte, eu fui fotografar num restaurante, e aí tudo combinado e tal, e eu sempre faço um planejamento, eu sempre aprovo tudo com o meu cliente antes, né? Então, para deixar tudo o mais certinho possível, eu cheguei lá na hora. Primeiro que a equipe não me recebeu muito bem, mas tudo bem, vamos embora, vamos fazer, né? Vim trabalhar, bora trabalhar. Comecei a fotografar e fui aprovando com a pessoa que estava disponível para aprovar a foto. E aí, no caso, a pessoa aprovou, tal, fui embora. De repente, recebo uma mensagem, tipo meia-noite. Não gostei das fotos.
ficaram horríveis. Seu trabalho não foi bom, e não sei o quê. E aí, tipo assim, a gente também, eu falei que o chefe de cozinha, né, o cozinheiro é apegado com o prato, mas a gente é apegado com as fotos também, entendeu? E eu fiquei, assim, mal, meu ego ferido completamente. E aí que a gente conversou, resolveu e tal, mas, assim, foi uma história muito trágica, porque a pessoa que não gostou das fotos não estava disponível para aprovar essas fotos na hora da sessão. Isso já aconteceu diversas vezes, né? Mas aí é uma questão da gente explicar, e a pessoa queria refazer a sessão, e aí vira uma confusão. Então, assim, eu acho legal de contar que essas coisas acontecem, porque às vezes as pessoas acham que é tudo sempre lindo, né? Que a gente mostra ali no story, bastidores, a gente chegando e fotografando, tá tudo lindo, maravilhoso, gostoso, e muitas vezes a gente passa muito perrengue. Então, tem muito disso, assim, e essa história me marcou. Essa sua história mostra que é muito importante ter o comprometimento de quem está te contratando, né? Não é difícil de acontecer, é normal aqui dentro da agência. O parceiro ele está simplesmente desconectado daquilo. Algumas pessoas acham que é apertar o botão ali que vai sair daquele jeito perfeito que ela está imaginando. Além de tudo, a gente tem que ler mentes, né? Exato, porque aí a pessoa não manda uma referência, não fala nada do que ela quer, e você vai lá fazer de acordo com o que você tem ali de briefing, né? De que você estudou aquele cliente, buscou umas referências. E aí chega na hora e a pessoa fala, ai, não era nada disso. Nossa, aconteceu. Lembrei de uma outra história parecida com essa também, que eu estava numa viagem a trabalho, e aí eu fiz toda a produção, peguei minha produção de objetos, levei para a cidade que eu estava e tal, nananã. Chegou lá, minha cliente virou e falou assim, mas não era nada disso. Eu falei assim, gente, será que eu tô doida? Peguei as referências que a pessoa tinha me mandado, falei, mas olha que as referências me mandou, olha o que eu tô fazendo. Ah, não, era outra coisa completamente diferente. Eu entendi errado, eu achei que não era isso. Não, assim, isso acontece realmente, né? E assim, a gente tem que. Depois que essas coisas vão acontecendo, você vai ficando mais blindado dessas coisas, mas assim, no começo isso acontece mesmo, porque a gente acha que tá tranquilo, e a maioria dos clientes são muito legais, são muito disponíveis. Então, assim, quando isso acontece, é um susto, né? Tipo assim, você fica meio, oi, o que eu faço agora, né? Porque no geral é um trabalho muito gostoso de fazer, né? Você chega lá, você se prepara antes, você dá uma estudada, você busca referências, pô, vou fazer isso, aí você vai lá, mexe nas suas coisinhas, eu tenho esse paninho aqui, eu tenho isso daqui, né? Depois Você já pensou tudo, com todo cuidado. Aí você chega lá super bem animada, tomou aquele café, você cumprimenta a galera, vê o pessoal da cozinha. Normalmente é muito gostoso. Normalmente é isso mesmo. A fotografia eu acho um tesão assim de participar e tal. Várias vezes, até hoje, assim, a gente participa praticamente em todos os nossos trabalhos de produção de conteúdo, a gente faz questão de ir, porque é muito gostoso mesmo. E sabe uma coisa que é legal, assim? Porque eu sou uma pessoa que eu sou completamente apaixonada pelo meu trabalho, mas eu acho que as pessoas, às vezes, elas distorcem um pouco essa ideia de você gostar do que você faz, né? Tipo assim, se você gosta do que você faz, então tá maravilhoso, você ama trabalhar, você quer trabalhar o tempo inteiro. E não é bem assim. Nem cobrar, né? Você ama, eu vejo aqui que você ama o que você faz, meu. Você tá me cobrando esse preço aqui. Exato. Não, e as pessoas acham que você quer trabalhar o dia inteiro, né? E assim, eu acho legal porque é muito louco, porque tem dia que eu acordo e eu falo, não sou afim de trabalhar, tô cansada, quero ficar deitada, assistindo Netflix, não quero fazer nada. Mas é muito louco, porque eu realmente eu gosto tanto que quando eu tô numa sessão, parece que eu muda, sabe? Assim, quando transforma o dia, assim, parece que eu entrei num universo paralelo e aquele momento é muito legal, é muito gostoso. Então, assim, depois eu entro no carro exausta, mas durante, assim, parece que muda meu humor, sabe? E aí depois tem o pós ainda também, que você pega essas fotos, leva para o seu escritório, para sua casa, para editar elas e avaliar todas elas, né, e etc. Me diz uma coisa, como que é o maior tipo de trabalho que você faz? Você trabalha muito para as redes sociais? Fotografa muito para as redes sociais ou não? É uma outra pegada? Como que é? Então, cada vez mais redes sociais, até porque eu vejo que isso é uma necessidade muito grande das pessoas, né, dos clientes e tal. E aí é muito louco, porque não importa muito o tamanho do cliente. Pode ser, assim, a vendinha da esquina ou uma marca global. Acaba que a gente precisa de conteúdo para as redes sociais.
E aí, assim, eu pego muito esse tipo de trabalho, mas a gente também pega, assim, campanhas publicitárias, a gente pega foto de cardápio, né? Então, realmente depende muito da necessidade do cliente. Mas Sim. o que eu sempre vejo é que, assim, às vezes você vai fazer uma foto que ela foi feita para um KV ou para um outdoor e tal, e ela vai acabar também nas redes Vai também sociais. para as redes sociais, né? Como que você enxerga a forma de criar conteúdo nas redes sociais hoje, tanto de pequenos e grandes? Eu acho, primeiro que eu acho que é importantíssimo, né? Eu acho difícil hoje você estar você ter um negócio e não estar nas redes sociais, porque é onde as pessoas estão, e você tem que estar ali conversando, né? Eu acho que o mais importante é isso, entender que é uma conversa e que a foto, a copy, tudo faz parte dessa conversa. É o story que você vai postar, tudo ali faz parte dessa conversa, né? Então, assim, e eu vejo que na fotografia, por exemplo, eu acho que tem uma coisa da gente entender também como que funciona. Por exemplo, eu preciso, se eu vou criar uma foto para redes sociais, eu preciso entender que uma foto não gera conteúdo para esse meu cliente. Porque o Instagram, enfim, ele vai exigir que a gente tenha um volume maior. Então, por exemplo, quando eu vou produzir já pensando em redes sociais, a gente já traça ali pensando, a gente precisa de um volume maior. Então, num produto X, a gente pode fazer tantos cenários, a gente pode trazer uma humanização, a gente pode trazer outras coisas e pensar também muito sobre a forma como a gente vai utilizar, porque a nossa foto ela pode ser uma capa de Reels, ela pode ser um post no feed, ela pode ser um story. Por exemplo, existem conteúdos que a gente já cria pensando que aqui vai ter uma caixinha de pergunta. Então, a gente precisa ter essa área de respiro aqui para poder inserir isso depois. Então, pensar em como que a gente vai utilizar, né, essa foto, assim, é muito importante. Muitas vezes acontece da gente simplesmente fazer um volume muito grande de fotos e aí o cliente vai utilizar ali da melhor maneira, mas a maioria das vezes a gente planeja as pautas, né? Então, por exemplo... Isso que eu ia falar, para as redes sociais é importante você já ter um planejamento de conteúdo ali em mãos para você entender, né? Porque, como você falou, tenho vários formatos diferentes, uma foto, uma andorinha só não faz verão, então, sei lá, vou falar do happy hour, que onde o hambúrguer lá, ele tá com desconto. Não adianta só tirar uma foto do hambúrguer, né? Eu preciso ter realmente uma continuidade dessa história do hambúrguer no happy hour com promoção, né? Exato, porque se a gente faz, por exemplo, só a foto do hambúrguer, pode ser que o happy hour tenha, por exemplo, uma promoção de chopp. E aí, se tem só o hambúrguer, a gente não vai falar do chopp, da promoção do happy hour que está junto com o hambúrguer. Então, a gente tem que fazer realmente, por exemplo, uma pauta que surgiu muito em 2020, né? Já, assim, o delivery está bombando já tem muito tempo, mas 2020 foi um boom, né? Ainda maior. E foi uma pauta que surgiu muito de redes sociais, precisamos anunciar o nosso delivery. Então, eu precisei fazer muitas fotos pensando não só, quero esse prato nessa embalagem, mas pensando, como que eu vou anunciar agora que esse restaurante está numa plataforma de delivery? Entendeu? Como que aquele produto que a gente está acostumado a consumir num restaurante chiquérrimo e tudo mais, vai chegar agora para o meu cliente, né? Então, a gente precisa pensar nisso também na hora, né? Então, isso é um trabalho muito em conjunto com a equipe de marketing para você saber exatamente o que vai fazer sentido ali, né? E direcionar realmente o clique que você vai fazer, porque muitas vezes a gente chega num restaurante para fazer redes sociais e vira um grande banco de imagem. Sim. E ter a pauta vai auxiliar muito nesse sentido, né? E o que acontece quando o dono do restaurante ele não tem um planejamento, ele tem a rede social, ele tem a necessidade da fotografia, mas aí você chega lá, pô, eu preciso fazer as fotos aí. Aí você faz o quê? Porque você não vai entregar um plano editorial pro cara, né? Exato, exato. Não, isso eu não vou fazer realmente. O que eu faço normalmente? Eu faço o meu planejamento de briefing, isso eu faço para todos os trabalhos, porque eu acho que é muito importante, assim, eu falo, nada se cria no set. Nada é forte, né? Mas a maioria das coisas a gente não vai criar no set, a gente já vai com tudo pensado, planejado, criado para a gente chegar ali e a gente já ter tudo construído. Então, eu vou literalmente só montar minha produção, montar minha luz e fazer as minhas fotos. Até porque senão a gente despende ali um tempo gigantesco criando. Né? Já vai tudo meio preparado ali, porque senão se começar a criar ali na hora, Exato. você não tem E tempo. acontece da gente ter momentos criativos ali, de sair um pouco do que a gente tinha planejado e tudo bem. Só que eu acho muito importante esse planejamento, porque no processo de planejamento é onde a gente vai
estudar aquele cliente, né? A gente vai entender aquele cliente. Então, a gente vai conseguir ter informações que, às vezes, assim, acontece muito do cliente não conseguir me passar um briefing completo. Por exemplo, quando eu trabalho direto com uma agência, eu vou ter um briefing completo, com uma pauta, com tudo certinho. Mas, muitas vezes, trabalhando direto com o cliente, ele não vai saber todas essas informações. Então, eu trago para o meu trabalho, eu conseguir extrair essas informações do cliente, entender para o que ele está precisando, para eu poder fotografar dessa forma, e aí eu vou estudar as referências, entender. E pensando nisso, lembrei de uma outra história tragiquíssima. Foi o seguinte, eu fotografei, e aí o cliente me pediu para eu mandar as fotos brutas, para que ele pudesse layoutar as redes sociais, né? Quando eu vi, estava postada uma foto bruta, e aí era uma foto que tinha um monte de coisinhas assim para manter o prato inteiro, então tinha palito, né? Tinha essas coisas. Eu fiquei assim, e me marcou ainda, o pior de tudo. O cara se afobou. Exatamente. Então, tipo, eu tento. Aí essas coisas, né? A gente vai aprendendo muito com os erros que a gente comete, né? Então, por exemplo, hoje eu já falo: olha, não pode de jeito nenhum. A pessoa postou a foto em baixa, né? Enfim, foi um caos. E aí acontece muito também da gente fazer fotos incríveis que às vezes o cliente não sabe como usar, como postar. Então, eu tento sempre aconselhar, tipo, dá uma procuradinha em alguém que possa te ajudar, te orientar, porque realmente faz diferença, né? Porque eu acho que, assim, a fotografia e um planejamento estratégico caminham juntos, né? Não é só a foto. A foto por si só, se ela não diz nada, ela não diz nada, né? Sim. E então, assim, eu acho que são coisas que elas se complementam e por isso elas precisam caminhar juntas ali. Mas também tem muitos clientes que querem um banco de imagem mesmo, para poder ter ali um prato, para poder falar dele, enfim. E isso acontece muito também, isso também pode ser muito legal. Mas porque a gente não pode culpar a galera, né, meu? O negócio dos caras é cozinhar, o negócio dos caras é tocar a operação deles ali. Pô, é foda saber marketing também, saber foto, saber planejamento editorial, pô, é complicado. Mas eu vejo que o nosso trabalho também é um pouco de educar a galera, né? Pô, hoje você tem vários conteúdos aí gratuitos e como esse podcast que a gente está fazendo é para isso mesmo, né? É para mostrar a experiência do fotógrafo profissional, até para valorizar o trabalho ali na hora, né? De estar numa negociação e tal, mas é para fazer eles entenderem também para que está fazendo tudo isso, por que é feito dessa forma. E assim, muito acontece de às vezes o cliente ele saber que ele precisa de fotos, porque as redes sociais estão pedindo isso, mas ele não sabe por que ele está fazendo, o que ele está fazendo. Ele só sabe assim, eu sei que eu preciso de foto, porque alguém do marketing contou para ele que ele precisa de foto, mas às vezes não especificou o que precisa ser feito e como que precisa ser feito, então fica uma coisa meio solta ali, né? A rede social traz muito essa pressão também, né? Da gente ter que criar conteúdo o tempo inteiro. Sim, sim. A mudança das coisas também é tudo muito dinâmico, né? Sim. A gente tem o nosso curso, o método Casa Cheia Todo Dia, e o Casa Cheia Todo Dia promete ajudar esses empreendedores ali a entenderem mais sobre essa pegada do marketing, essa pegada do marketing na gastronomia, essa questão de experiência, relacionamento, fotografia ali, para que eles precisam de fotos, né? Tudo isso, conteúdo muito legal. E me diz uma coisa, vamos me dá uma dica ali. O cara não tem grana. O cara, ele precisa estar ali nas redes sociais com fotos bacanas. Sim. Ele tem um celularzinho, um Samsung lá, safado. Ensina o cara aí, dá algumas dicas para esse cabra aí para fazer algumas fotos legais com baixos recursos. O que você poderia passar para eles, Débora? Olha, a primeira coisa que eu gosto muito de falar é que equipamento é ferramenta. Então, se você tem um bom conhecimento de luz e tal, você sabe usar o equipamento que você tem disponível para você poder criar uma boa foto. Acho que é muito importante a gente entender com quem que a gente está falando, para a gente poder criar uma foto que faça sentido ali para aquela pessoa e a gente ter uma boa luz, porque fotografia é luz. Então, não adianta, por exemplo, a gente fazer uma produção de cenário maravilhosa e tal, não sei o quê, e ter uma foto com uma luz que não é interessante. Uma luz que é bem legal da gente utilizar, né, e que valoriza muito o alimento, é uma luz lateral, né? Então, o que significa a luz lateral aí? Você ter uma luz... Cara aí, que o cara não sabe o que é luz lateral, não. Ele vai lá comprar uma lâmpada lá, tem lâmpada lateral e não vai achar.
Exato, não, e luz lateral é o seguinte, só, o que a luz lateral significa? Que a gente tem mais luz de um lado do que do outro lado. E essa é uma luz que traz muito volume para a nossa foto. Então, por exemplo, você posicionar o prato perto de uma janela, né? A gente tem aí diversos artifícios que a gente pode usar. Então, a gente tem coisas que têm um custo mais acessível, assim, por exemplo, um difusor de luz para a gente poder colocar na frente da janela e deixar aquela luz um pouco mais suave, um pouco mais menos intensa ali. Então, assim, eu acho que é muito importante entender de luz. E dica maior, pelo amor de Deus, não usem o flash do celular. Se for usar, Ai, 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 pelo essa amor de é boa, Deus. hein? Se for usar flash do celular, mas tá escuro, não tem que usar flash do celular. Não, olha, o que você faz? Você pega um outro celular e coloca esse celular e usa a lanterna dele, mas não usa o flash direto. Por quê? Para comida, isso é muito ruim, porque vai deixar a nossa luz chapada, né? Então vai parecer que aquele produto ele não tem Perde tridimensionalidade ali. textura, né? Perde bastante textura no Total, meio. e fica super claro, então não é uma luz muito legal, não. Então, assim, eu acho que o mais interessante é a gente entender de luz, e como eu falei, coloca o seu produto ali perto da janela, vai girando o produto para você entender como é que a luz se comporta, porque é isso. E uma outra coisa legal, uma dica legal, é a gente entender quais são os ângulos mais legais para cada tipo de produto, né? Porque muitas vezes, assim, por exemplo, o ângulo top view, né, que é o ângulo que a gente faz ali de cima, ele é famosérrimo, a gente faz para vários produtos. Mas dependendo de como a gente posicionar, de qual que é o produto, a gente vai perder informação. Então, muitas vezes, para um hambúrguer, vai ser mais interessante a gente fazer um ângulo de frente, que a gente consiga ver a carne, consiga ver o queijo, consiga ver todos os ingredientes. Enquanto para uma pizza, pode ser mais legal a gente fazer de cima. Então, tenham esse cuidado aí. E, gente, procura referência, busca O Pinterest bastante. está aí para ajudar bastante, né? Exato. Aí, galera, é isso aí, então. Principais dicas aí para uma boa foto na gastronomia é controle de luz. Acho que para fotografia como um geral ali, a luz é o principal, né? Então tem uma janelinha ali, bota o prato do lado da janela, ficou muito estourado ali, compra um difusor, é muito baratinho comprar um difusor também. Flash de celular, jamais. Jamais, Esqueçam proibido, proibido. a técnica do outro mundo, não usem. E é isso, muito legal. Concordo, compartilho da mesma informação. Débora, nosso tempo acabou, meu, foi um prazer, que papo gostoso ali, falar de Prazer foi fotografia e meu. comida, é alucinante. Queria te Eu agradecer, amei. que bom que você gostou, fiquem com a gente aí, falamos com Débora Gabriti, tá certo, Débora? Como Tá é que certo, fala Débora o nome? Qual é o Gabriche, seu nome aí, pode. pra galera não errar? É Débora Gabriche. Gente, eu queria muito agradecer pelo convite, eu fiquei muito feliz. Falar de fotografia é uma coisa que, né, se deixar que eu fico 5 horas falando direto, que é um assunto que eu amo, e eu estou muito feliz. Espero que as dicas tenham ajudado. E é isso, estamos aí. Qualquer coisa, só chamar.